Assim nos diz a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos, uma história bastante conhecida, para muitos uma história simples, mas eu aprendo com Cristo que ele fala também através da simplicidade. Cristo falava através de parábolas, Cristo falava de forma simples para que assim o povo o entendesse. E dentro daquilo que aqui nós lemos, nós vamos meditar um pouco a respeito da história de Bartimeu. Dentro da Bíblia Sagrada nós vemos que Jesus vinha de Jericó, e quando ele ia saindo com os discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, que era cego, que era mendigo, que estava sentado à beira do caminho, começou a clamar por ele. O primeiro detalhe interessante é que nós vamos ver que Bartimeu estava à beira do caminho mendigando. E aqui o autor destaca que ele era cego. O autor está destacando os defeitos que Bartimeu tinha. Aqui o autor está destacando que ele estava à beira do caminho. Se nós formos trazer para o nosso lado espiritual, nós também podemos nos identificar com Bartimeu. Porque muitas vezes nós estamos na beira de algum caminho. Estamos mendigando pela atenção de alguém. Estamos mendigando pela ajuda de alguém. Estamos mendigando pelo socorro de alguém. Muitas das vezes necessitamos de uma ajuda. Muitas das vezes necessitamos da cura. Muitas das vezes necessitamos somente de uma palavra, de um abraço. E começamos a mendigar à beira de algum caminho. Só que aqui eu aprendo algo interessante com Bartimeu. Que ao invés de ele estar atrás de ajuda de homens comuns, ele vai clamar por Jesus Cristo. Porque ele sabe que o único que pode nos tirar da situação difícil em que estamos, que o único que pode nos livrar da situação impossível em que nos encontramos, onde muitas das vezes estamos desenganados pela medicina, estamos desenganados pelos homens, os homens olham e dizem, não tem mais jeito, os homens olham e dizem, acabou por aí, é o fim. Aí nós olhamos para Bartimeu e aprendemos, não olhe para o que o homem diz a seu respeito, mas olhe para Jesus, porque Ele pode mudar a tua história. Não sei a situação que você se encontra, mas olhe para Jesus, mas clame por Jesus, porque só Ele pode mudar a tua história. Sim, a história nos diz que quando ele ouve falar de Jesus, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E neste clamor nós vamos aprender algo muito importante para as nossas vidas. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está adorando e ao mesmo tempo clamando. Como assim, Misael? Se você conhece as escrituras junto comigo, você vai ver que era lançada uma profecia dizendo que o Messias seria chamado filho de Davi. Então aqui Bartimeu não está somente pedindo a cura, mas ele está dizendo, Messias, Salvador do mundo, o único que pode libertar, o único que pode curar, o único que pode mudar a vida de alguém, o único que pode sarar as feridas de alguém, aquele que somente ele pode salvar a humanidade, tende misericórdia de mim. Há um hino onde as pessoas dizem, passar pelo que eu passei e ainda adorar. Entenda uma coisa, adorar não é obrigação,
Adorar é privilégio. Adorar não é condição. Adorar é uma forma de gratidão a Deus. Não adore somente na bonança. E nem se gabe de adorar na dor. Não. Se você está adorando a Deus, independente da situação em que você está, entenda, você está na posição de privilégio. Você está adorando porque Ele merece ser adorado, não porque você mereça ser um adorador. Todos nós somos indignos de o adorar, mas pelo seu sangue, onde Ele nos purifica dos nossos pecados, ganhamos esse privilégio de adorar aquele que não estamos vendo, mas o adorando, o podemos sentir, e a sua glória enche toda a terra. E assim como Ele está aqui, Ele está onde você está agora, independente da situação. Se você estiver o adorando em espírito e em verdade, você vai poder sentir Ele mudando a tua história, Ele tocando na tua vida neste momento. Mas há algo interessante na história de Bartimeu. A história aqui nos relata que quando ele começa a clamar, a multidão vem o repreender. E é assim comigo e com você. Muitas vezes nós olhamos para Jesus, nós tiramos a vista do homem e olhamos para Jesus e começamos a clamar e começamos a o adorar. E pessoas de dentro da igreja, e pessoas de dentro da família, e pessoas que se dizem nossos amigos, muitas vezes nos repreendem. Para com isso, isso não vai te levar a lugar nenhum. Sai dessa lei de crente, sai dessa religião, para de chamar por esse Jesus. Muitas vezes acontece isso conosco, mas aprenda com Bartimeu. Quando tentarem te repreender, quando tentarem te calar, não cale a sua boca, mas assim como ele fez, clame cada vez mais alto, grite cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não pare de clamar, não pare de buscar, não pare agora, não desista, não desanime, não olhe para o que os homens estão dizendo, não olhe para o que tua família está dizendo, não olhe para os que os teus amigos estão dizendo, não, porque muitos só querem parar a tua caminhada. Mas eu te digo, continua, clama cada vez mais. Por quê, Misael? Você vai ver na continuidade do texto que quando ele clama mais alto, Jesus para e manda o chamar. E há algo lindo aqui. O que, Misael? Nós vamos ver que no primeiro versículo que lemos, o autor está destacando os defeitos. Está dizendo que Bartimeu era cego, que Bartimeu era mendigo e que Bartimeu estava à beira do caminho. E quem pararia para um homem desse? Fariseus não pararam, sacerdotes não pararam, levitas não pararam. E aqui Jesus me emociona, e aqui Jesus me alegra, porque quando ninguém dava voz para aquele homem, porque quando ninguém parava para aquele homem, porque quando ninguém queria saber da dor daquele homem, Jesus para. Se o homem não está te valorizando, se o homem não está dando valor para você, se o homem está te desprezando, aprenda aqui nesta noite: Jesus não te despreza. Jesus parou agora para você. Jesus está mandando te chamar. A Bíblia nos diz que quando ele para, ele manda chamar Bartimeu. E os homens vão até a presença de Bartimeu e dizem: tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É o que está acontecendo. Se os pastores te desprezaram, se os padres te desprezaram, se os líderes religiosos te desprezaram, se quem tem renome te desprezou, preste atenção nesta palavra nesta noite. Jesus parou e mandou te chamar. E te chamando, ele te diz, como eu vou te dizer agora: tende bom ânimo, alegre-te, alegra o teu coração, mas também levanta-te. Esse levantar é ter atitude. Tenha a atitude de sair de onde você está. Tenha a atitude de querer sair desta situação. Tenha a atitude de dizer e reconhecer que só Jesus Cristo é que pode te salvar. Tenha a atitude de dizer para o mundo que só Jesus Cristo é o único que pode te dar vida e vida com abundância. Sim, veja que Bartimeu se levanta, lança a sua capa e vai ter com Jesus.
Agora imagine comigo quando Bartimeu lança aquela capa. Ali ele está lançando palavras de desprezo. Ali ele está lançando o seu passado fora. Ele está lançando tudo aquilo que o havia machucado ou que ele havia feito para transgredir Deus. Ele olha e diz: Jesus está me chamando. Eu vou jogar o meu passado fora e vou ter com ele. Joga o seu passado fora. Ah, Misael, mas eu já fiz muita coisa que não presta. Mas eu já fiz muita coisa pesada. Mas deixa eu trazer esta palavra para você. Uma vez eu já falei e volto a falar. Quando você aceita a Cristo, Ele vai nos dizer que nós nascemos de novo. Não renascemos. Mas por que não renascer, Misael? Porque quem renasce, renasce com o passado manchado, cheio de pecado e de dor. Mas quando você aceita a Cristo, Ele te faz nascer de novo da água e do Espírito e te diz: o que você fez para trás não me interessa. O que você fez para trás eu jogo no mar do esquecimento. E se você me quiser, se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta do teu coração, eu mudo a tua história. Eu te faço uma nova criatura. Ah, mas aí você está dizendo que eu não vou mais pecar. Não. Eu estou dizendo que você vai ser uma nova criatura, com um coração intencionado a não pecar. E todas as vezes que você transgredir, o Espírito Santo vai te tocar e vai te dizer: você fez isso, mas não é assim. Você vai se arrepender, pedir perdão, e Deus vai perdoar os teus pecados. Continuando, nós vamos ver que quando ele vai ter com Jesus, ele chega em Jesus e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Mas por que Jesus perguntou isso, Misael? Se ele sabia que Bartimeu era cego, e se ele sabia o que Bartimeu queria? Primeiro, tudo que você pedir a Deus tenha propósito. Saiba para o que você vai estar pedindo. Quando Jesus lança essa pergunta, vem dentro dessa pergunta o seguinte requisito: Bartimeu, você sabe que se você voltar a enxergar, você não vai mais viver de esmolas. Você vai ter que trabalhar para se sustentar. Você sabe que quanto maior a bênção, maior a responsabilidade. Se você está pedindo para Deus te abençoar, entenda: quanto mais Ele te abençoar, mais Ele vai te cobrar para o reino de Deus. Se você tem pedido para Ele te abençoar financeiramente, saiba que quanto mais Ele te abençoar financeiramente, mais você vai ter que ajudar no reino de Deus. Em qualquer área da sua vida, para se formar, se você se formar na área da medicina, saiba que Deus te colocou lá para trabalhar através da sua vida. Enfermeiro, técnico de enfermagem, você sabe que você muitas das vezes se encontra no lugar da morte de alguém, no lugar onde pessoas ali estão morrendo e necessitam de alguma palavra. Deus te deu essa formatura, Deus te colocou aí para nesses momentos você falar que há um que salva, que há um que livra do inferno, e esse é Jesus. Em qualquer área que Deus tem te abençoado, entenda: Deus te colocou para te usar como um canal de bênção, como alguém que fala a respeito do Salvador do mundo. E Bartimeu olha para Jesus e diz: Senhor, que eu veja. Ele é bem enfático em dizer. Então Jesus olha para ele e diz: abre teus olhos, a tua fé te salvou. Outro pilar importante: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem pedido, continue pedindo com fé. Mantenha a certeza, mantenha a convicção de que você está pedindo a pessoa certa. E no tempo dele, no momento dele, ele pode mudar a tua vida. Mas o último detalhe que eu quero trazer para você é que a Bíblia nos diz que quando Bartimeu vê, ele segue a Jesus. Muitas pessoas pedem a bênção, muitas pessoas pedem para ser abençoados, mas quando Deus entrega a bênção, mas quando Deus abençoa, esquecem de seguir a Jesus e voltam a viver da forma que viviam, e voltam a viver como viviam, da maneira em que queriam viver, segundo a vontade da sua carne. Mas deixa eu te dizer algo: se Deus te abençoar, se Deus trazer a tua bênção, se Deus te entregar a tua vitória, se Deus te curar, se Deus te libertar, se Deus sarar as tuas feridas, se Deus te perdoar, se Deus te salvar, não volte atrás, porque quem volta atrás
muitas das vezes vai parar no inferno. Não volte atrás, siga em frente, olhe para o alvo que é Jesus, e no momento certo você receberá aquilo que nós mais esperamos, a coroa da vida. Persevere até o fim, guarde a sua fé, guarde a sua carreira, e no dia mais especial estaremos com o Senhor e ali o adoraremos para sempre. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.